Este é Cadindoa, um pescador das ilhas Panhu da província de Taiwan. Como todos os pescadores, ele pesca com veleiro a motor. O pai e o avô dele também são pescadores, mas pescam de uma maneira diferente, que é a pesca do Shihu. Este é o Shihu de Cadindoa. Shihu é um curral de forma em coração feito com pedras. Ele aproveita as mudanças nas marés do oceano. Quando a maré está alta, os peixes entram no Shihu, seguindo a maré. Caso contrário, as águas descem e os peixes ficam no Shihu. A gente pega os peixes no Shihu e os recolhe. Este Shihu foi construído pela geração do avô de Cadindoa. Naquela época, era um grande projeto construir um Shihu como este. Não havia nenhuma possibilidade de realizá-lo com a força de uma família só. O avô de Cadindoa tem 5 irmãos. Eles colaboram com 3 primos seus, construindo esse Shihu com a força de 8 famílias. As 8 famílias esforçaram-se juntas e se revezaram pescando nesse Shihu, um dia para cada família por vez. A borda desse Shihu deve enfrentar exatamente a maré. Depende da direção dela. Seja para leste, seja para oeste, é importante enfrentar a direção correta para que os peixes poderem entrar. As pedras que constroem o curral são empilhadas camada por camada. A construção desse curral tão grande precisa de uma grande quantidade de pedras. Como transportar as pedras para aqui foi um grande desafio para os antepassados de Cadindoa. Essas pedras são do mar. Algumas delas têm mais de 100 quilos, às vezes até 150 quilos. Então, como as pedras foram colocadas acima? No início, todas as pedras eram transportadas em pranchas de madeira. Não havia máquinas para isso. Sem a ajuda das máquinas, as pedras só podiam ser transportadas por essa prancha de madeira, uma por uma. Isso funciona quando a maré sobe por causa da água. As pedras tornam-se mais leves. Sem a ajuda da água, elas são muito pesadas. Quando as pedras chegam, o Shihu é construído com as pedras empilhadas uma por uma, que formam uma parede externa vertical e uma parede interna em uma inclinação de 5 graus. Essa inclinação vem da experiência acumulada dos ancestrais. É o mais resistente ao vento e às ondas. Quando as ondas batem, não conseguem destruir o Shihu. O Shihu inteiro depende da camada superior. Se estiver instável, as pedras vão cair gradualmente. E depois, todo o Shihu vai se quebrando lentamente. Assim, as 8 famílias da geração do avô de Cadindoa esforçaram-se em conjunto, construindo esse Shihu pedra por pedra, o que levou 8 anos. Ainda tem Shihu construído em 18 anos, 16. A maioria deles foram construídos com mais de 10 anos, no mínimo 8. Embora esse Shihu não esteja mais em uso, a história dele deixa Jindoa orgulhoso. Para Jindoa, é a glória da família. Disse que essa técnica vem do continente da China. Na ilha de Tibete, de fato, a maneira de pesca em Shihu foi transmitida do continente. Deve ter sido usada aqui há, acho que mais de 300 anos. Nas ilhas de Panhu, há muitos Shihu como o de Cadindoa. Eles parecem colares do mar da China Oriental, testemunhando a sabedoria da nação chinesa em compreender, seguir e aproveitar a natureza. Eu sou aldeão em Longwan. Meu nome é Lin Yingbin. Eu sou barqueiro da jangada de couro de cabra da nossa aldeia. Lin Yingbin cresceu ao lado do Rio Amarelo.
Por mais de 30 anos, ele tem remado em uma jangada de couro de cabra no Rio Amarelo. Essa embarcação antiga era chamada de Ganam antes da dinastia Tang. É pequena e leve, com calado raso, e é muito apropriada para navegar no Rio Amarelo. Hoje, Li Yinbin vai transportar uma carga recém-colhida de maçã, jujuba e lã para o mercado mais próximo em Desfiladeiro Heishan. A casa de Yinbin fica na aldeia Longwan, no curso superior do Rio Amarelo. Aqui, o Rio Amarelo coleia como um dragão, o que dá nome à aldeia. Com o Rio Amarelo de um lado e o penhasco de pedra do outro, a única saída da aldeia é o rio. E as jangadas de couro de cabra têm sido usadas como seu principal meio de transporte. Há alguns anos atrás, foi construída uma rodovia na aldeia. Mas Yinbin acha que o desfiladeiro Heishan só fica a 70 quilômetros. Não é preciso gastar dinheiro para alugar um carro. É melhor usar a jangada de couro de cabra. Mestres, estão preparados? Sim, pronto! Vamos! O Rio Amarelo originou-se do planalto Tsianhai de Tibete, com um comprimento total de mais de 5.400 quilômetros. O rio passa por Longwan, corre rápido e é muito perigoso. Não há muito tempo depois que Li Yinbin partiu, ele chegou a um lugar chamado Rolandong. Muitos anos atrás, um comerciante morreu nas águas correntes. Desde então, este lugar passou a ser chamado de Rolandong. Esforce-se para remar! Estamos em Rolandong! Cuidado! Sente-se bem! Há 2 redemoinhos grandes, tem que passar por meio, em vez de pelos dois lados. Caso contrário, você vai ficar enredado em redemoinhos. É muito cansativo remar em 1 ou 2 redemoinhos. As águas do Rio Amarelo são variáveis. Ao sair do Rolandong, o rio fica quieto e suave de novo. E a profundidade da água também é muito mais rasa. Entretanto, debaixo disso, há recifes. Aqui é muito fácil quebrar a jangada de couro de cabra. Mestres! Está presa! A jangada está presa! Com 3 ou 4 metros de profundidade. Vamos! Puxe com força! Vamos! 1, 2, 3! Mestre, uma parte do couro quebrou! Está cortado! Uma parte do couro está cortado, mestre! Pegue a cola! Mestre, aqui está cortado! Cortado, olha! Aqui tem um corte! Curva esse remendo e o estica. Em seguida, repara ponto por ponto. Costuramos com uma corda, porque embebido em água, a corda vai se inchar e vai se tornar cada vez mais apertada. Esse couro de cabra da montanha, o couro da cabra, quanto mais velha a cabra, mais grosso é o couro. Ou seja, mais sólido. Mestre, eu vou testar. Vaza. Olha, não está vazando, olha. As jangadas de couro de cabra na bacia do Rio Amarelo têm vários tamanhos. A maior jangada é formada com mais de 600 couros internos de cabra. A de Li Yinbin não é muito grande, formada com 14 couros, e é apropriada para o transporte de curta distância. Rápido, vamos comer! Yinbin tem 4 filhos. Todos já cresceram e trabalham em cidades. Os filhos desejam que seus pais morram consigo na cidade, mas Yinbin não foi para lá porque não quer deixar a liberdade da vida de um barqueiro.
A vida de barqueiro de jangada é cansativa, dura, mas livre e alegre. Eu encontrei algo irritante, cometi um erro em casa. A esposa me repreende, eu sinto-me desconfortável. Remar numa jangada hoje, cantando, navegando, é um prazer para mim. Logo após a partida, a equipe da jangada chegou ao penhasco de Guanyin. Ele, como um grande biombo, fica no centro do Rio Amarelo. Pode mudar a direção das correntes, gerando vários redemoinhos. E também a direção do vento, o que forma turbulência do ar. Isso deixa a equipe da jangada de Li Jingbing em ainda mais perigo. Sente-se bem! O mais temido é o vento. Grande vento. Grau 4 e grau 5 não são muito terríveis, mas o grande vento se refere acima do grau 6. Os barqueiros são forças humanas, não conseguem remar contra um grande vento. O vento vai te levando pro precipício, pro penhasco, e vira as jangadas. É impossível combater o vento, porque a força humana é limitada. Para as ondas grandes, tem que cuidar ao usar remos, senão vai ser envolvido em água. Senta-se na traseira, empurra as ondas, mantendo a jangada em equilíbrio. E o segundo pico das ondas, as águas ao lado do pico, um sulco. Se subir pelo lado, a jangada vai ser virada. Deve seguir o pico das ondas. Força! Cuidado! Por mais de 300 anos, barqueiros como Li Jingbing têm vivido no Rio Amarelo. Há um ditado de seus antepassados: ao encontrar grandes ondas, segue o pico delas. Descarga! Ao entardecer, a equipe das jangadas de Jingbing chegou ao desfiladeiro Heishan e descarregou as coisas. Guardou as jangadas em uma vila próxima. Amanhã venderá as mercadorias e voltará para casa carregando os couros. Os agricultores em nossa área contam com o Rio Amarelo. Beber água do rio e usar sua água também. Sem o Rio Amarelo, a gente na nossa aldeia não ia conseguir vender as coisas para os outros. O rio é um benefício para nós. Nosso agricultor, não importa o que faz, é inseparável do Rio Amarelo. É o Rio Mãe que nos cria. Lago Poyang, o maior lago de água doce da China. Localizado no norte da província de Anxi, à margem do sul do curso médio e inferior do rio Yangtze. Quando a chuva é abundante, a área do lago pode atingir mais de 4.000 km². É um importante lago de armazenamento na corrente principal do rio Yangtze, conhecido como Rim do rio Yangtze. Tai Meixia é uma pescadora da aldeia Guanyiqian, ao lado do lago. De manhã, ela e seu marido foram para a floresta de bambu perto do lago para cortar bambu. Tenho feito pesca desde a infância. Meu avô e meu pai também são pescadores. Meu avô pesca com redes e meu pai pesca com ganchos e clipes de pesca. Um na frente, isso mesmo. Isso. É difícil de dobrá-lo. Na margem do lago Poyang, as pessoas vivem da pesca. Tem mais uma história de 3.000 anos até agora. Nossos ancestrais inventaram muitas formas de pesca. E uma delas ainda está na família de Dai, que é a pesca com clipes de bambu. O propósito de cortar bambu hoje é fazer clipes de bambu. Podem ser feitos 1.000 clipes hoje. Quando Meixia estava cortando o bambu, Fang Juin, ao lado do lago, já se levantou. Sou de Duchang. Vim para o distrito de Poyang em 1996 pelo casamento. Não era uma pescadora antes. Cultivava campos na terra natal. Aqui a gente faz pesca. Achei que a pesca era menos cansativa e vim para cá. Não soube que era mais cansativa do que a cultivação. À chegada, Juin ficava tonto a bordo e não sabia como pescar.
A alimentação e hospedagem a bordo durante meio ano a cada ano também a deixou muito desconfortável. Demorou cerca de 3 anos para se acostumar com a vida de pescadora. Mais tarde, ela descobriu que existem centenas de métodos de pesca no lago Poyang, deixando essa mulher de uma família agrícola interessada. Recentemente ouviu a pesca com clipes de bambu. Hoje ela quer comprar alguns e tentar. Hoje nós nos saímos bem. Cerca de meio-dia, Mei-Xia voltou para casa. Ela deixou os bambus. Ferveu uma panela de água primeiro para regar os juncos. Os clipes para pesca são feitos com bambu e junco. Esses juncos foram colhidos na primavera. Mei-Xia regou repetidamente os juncos com água quente para aumentar a tanicidade dos juncos. Não racharão por causa da tensão do clipe de bambu. Não podemos usar água fervente. Caso contrário, o clipe vai ser quebrado. Deve usar água quente para o tornar elástico. Então não vai ser quebrado. Quando os juncos estavam secando, Mei-Xia começou a cortar o bambu. Ela usou uma faca especial para parar as hastes do bambu, cortando as hastes em 2 agulhas de bambu pontiagudas. 3 horas depois, Mei-Xia já fez 1000 agulhas de bambu. Nesse momento, os juncos estiveram secos. Ela cortou os juncos em tubos de 1,5 centímetros a 2 centímetros e prendeu fio a fio em cada agulha de bambu. Dobrou as agulhas de bambu em forma de arco, colocando um tubo de junco na ponta e a isca no tubo de junco. Assim que um clipe de bambu é feito. Depois que os clipes de bambu foram feitos, entrou no último processo, que é a fixação dos clipes. Mei-Xia fixou a ponta do outro fio fino em uma corda com comprimento de 1000 metros. Nessa corda, um clipe de bambu é fixado por cada metro. Há 1000 clipes numa bacia. Cada barco tem 6 ou 7 bacias. Eles podem ir muito longe. Há 4 ou 5 barcos e depois os clipes são colocados em linha assim. À tarde, Fang Juin e seu marido vieram para a casa de Dai. Vim para comprar clipes. Vou comprar clipes. Tem maiores? Não, só tem pequenos. Não há clipes grandes. Para que peixes eles são? O marido de Juin cresceu perto do lago Poyang. Tem pescado com a rede de pesca. Nunca usou os clipes de bambu. Veio aqui hoje para satisfazer a curiosidade de sua esposa. Juin pesca na ilha de Changshan, no centro do lago Poyang. Em maio, está na estação da seca. Existe água só perto da ilha de Changshan no lago inteiro. Eles colocam os clipes em um lugar onde a água é suave. Esse tipo de clipe de bambu funciona como um arco e flecha. Quando os peixes comem o arroz do clipe, o junco foi mordido. As agulhas tortas do bambu tornam-se retas, prendendo assim a boca do peixe. Disse que os clipes de bambu foram inventados por Jiang Ziya. Ele pescava no rio Wei, com um anzol reto, que se refere a esse tipo de clipe de bambu. Meia hora depois, Juin começou a fechar a rede. Peixes! Acho que os antepassados são muito inteligentes. Sem ferramentas avançadas, usavam bambu como clipe de pesca. Descobriram esta forma usando bambu para pesca. Acho que eles são muito inteligentes. Além do Rio Amarelo, também existe um grande rio na China, chamado Rio Yangtze. Esses 2 grandes rios e seus afluentes grandes e pequenos constituem o principal sistema de água da China. O rio Tishui é um afluente do curso superior do rio Yangtze. É originado no distrito de Zhejiang, na província de Yunnan, com uma queda de mais de 1.500 metros, do planalto de Yunnan à bacia de Sichuan. Deságua no rio Yangtze, no distrito de Hejiang, em Luzhou. A água do Tishui é especial. O rio também é conhecido como rio para fermentação. Na vila de Xianxi, no curso inferior do rio Tishui, produz-se um molho de soja exclusivo de Xianxi.
Devemos usar a água do rio Tishui para fazer molho de soja. Como a água do rio é clara, o molho de soja feito com ela é único. Meu nome é Chen Siwei. Eu nasci em 1964, tenho 50 anos nesse ano. Meu trabalho principal é fazer molho de soja. Chen Siwei é o herdeiro da 5ª geração do molho de soja de Xianxi. Ele cresceu perto do rio Tishui e começou a aprender a técnica aos 40 anos, 10 anos atrás. Essas sojas já foram todas embebidas em água do rio Tishui. Normalmente por 3 horas no verão e por mais de 5 horas no inverno. Ao escolher a soja, deve ser dos 2 lados do rio Tishui, porque as sojas no nosso lugar contêm mais proteína. As sojas embebidas são cozidas no vapor de madeira por 12 horas. Também há técnicas para vaporizar a soja. Mastiga, se está mole, está pronto. Quando as sojas ficam mais escuras, desligam o fogão e deixam-as dentro por mais 12 horas. Neste momento, as cascas da soja caem e as pétalas de soja se separam. As sojas cozidas no vapor devem ser espalhadas na mesa para esfriar, até cerca de 35 graus Celsius. Depois misture-as com a farinha. Se não misturar, os micro-organismos não podem ser produzidos e ativos. A soja misturada com farinha foi colocada na sala com levedura, e 2 dias depois, a penugem branca começou a crescer na soja. Esses germes não foram feitos por Chen Siwei. São germes selvagens exclusivos do rio Tishui. Eles crescem normalmente aqui, se preparando para a fermentação. Chen Siwei se referiu a esse processo como preparação para a fermentação. Neste processo, o controle da temperatura é o mais crítico. Frio. Em primeiro lugar, não usamos um termômetro. Temos que usar a palma do dorso da mão para sentir a temperatura. Traga o fogão. Com a temperatura alta, os micro-organismos não podem ser produzidos e ativados. Eles ficam mortos. Com a temperatura baixa, também não funciona. Deve ligar o fogo nesse caso, para aumentar a temperatura. Depois de um micélio branco crescer, a temperatura é mantida por mais 5 dias. O micélio gradualmente torna-se amarelo esverdeado. Assim, a fermentação está concluída. Siwei despejou as sojas preparadas em um pote de molho, adicionou a salmoura de 18 a 20 balme e a mexeu. Essas sojas são guardadas em silêncio por mais 600 potes de molho com uma história centenária. Vão receber uma cerimônia solene, sol e orvalho noturno. O processo da exposição ao sol e orvalho noturno dura 3 anos. Nesses 3 anos, os micro-organismos do rio Tishui entram em potes de molho novamente, sendo misturados com a soja. Em uma suave encosta de 45 graus, fileiras de potes de molho são bem organizadas. Essa inclinação é perfeita, particularmente propícia para receber mais exposição ao sol. O rio Tishui faz uma curva aqui, formando uma pequena baía e produzindo muito vapor de água. Os potes de molho absorvem mais orvalho noturnos. Depois de 1000 dias e noites, o molho de soja escoa lentamente. 500 quilos de soja podem produzir uns 50 quilos de molho. De uma soja para o molho de soja de Xianxi, são envolvidos mais de uma dúzia de processos, que demoram 3 anos. A vida de Siwei se passou entre a água do rio e o molho de soja. Ele pretende continuar nessa vida. Trabalho tão longo quanto eu puder. Até que eles todos consigam fazer isso, eu vou deixar de fazer quando me sentir aliviado ou não conseguir trabalhar. Há um velho ditado chinês: por mais alta que seja a montanha, a água pode existir lá. No condado de Zhongjiang, província de Guizhou, a altitude do arrozal mais alto chega a 1120 metros.
é a água da nascente das montanhas, que irriga os arrozais. De uma perspectiva distante, as montanhas e a água são combinadas. Eu sou Zhao Zaixian. Já se passaram uns 30 anos desde que eu nasci aqui nesse lugar. A casa de Zhao Zaixian está localizada na aldeia Gaohua, em Cuili, condado de Zhongjiang, na província de Guizhou. As pessoas aqui não só cultivam arroz, também inventam uma forma única de banho, o banho Yao. Hoje, o filho de Zaixian comemora o seu primeiro aniversário. Zaixian quer trazer a água da nascente mais pura das montanhas para sua casa, pelo meio mais puro, a fim de dar ao filho um banho tradicional de Yao. Enquanto Zaixian estava cortando bambu, Zhao Chengfu, um médico Yao da aldeia, estava procurando remédios no penhasco. Eu estou no penhasco, olho para baixo e me sinto nervoso, suando, com medo. Eu fui a Zhongjiang comprar uma corda profissional. Amarro a corda numa árvore no penhasco e depois piso lentamente para baixo. Se houver um lugar que eu possa me suportar, eu vou ficar ali. Um banho Yao formal requer 7 ou 8 tipos de ervas medicinais chinesas. E essas ervas medicinais são conhecidas apenas pelo povo Yao. Desde os tempos antigos, o povo Yao não tem linguagem escrita. Os nomes das ervas medicinais são ensinados oralmente. Portanto, o nome das ervas pode ser dito apenas na língua Yao. A montanha é sua própria, sempre pronta para o uso. A 2 quilômetros da fonte de água até a casa de Zaixian, para garantir a pureza da água, a estrutura de bambu é adotada de todo o caminho. Quando eu era jovem, a minha família não tinha dinheiro para eu estudar. Isso é o meu maior pesar. Hoje é o primeiro aniversário do meu filho. Eu quero comemorar esse aniversário grandiosamente. Eu espero que o meu filho cresça e, ao meu desejo, aprenda mais conhecimento. Na opinião de Zaixian e os outros da aldeia, o banho Yao é formado em um sagrado como ritual. Não há registros sobre quando esse costume se originou. De acordo com os ancestrais, quando o criador Pangu construiu o mundo, o povo Yao aprendeu sobre o banho Yao. Essa técnica é herdada por milhares de anos. Ao entardecer, o médico Chengfu desceu da montanha. Eu desci para o penhasco e encontrei 4 medicamentos. Na etnia Yao, cada família tem uma grande caldeira como esta. Uma caldeira de água só para dar à pessoa tomar banho. Despeje a água na nascente limpa da caldeira e coloque as ervas medicinais dentro e as coza. Meia hora depois, o aroma das ervas começa a irradiar. A temperatura da água fica em torno de 40 graus. Barris de madeira também são a melhor ferramenta de banho. Apenas barris de madeira podem permitir que a eficácia das ervas entre no corpo humano. Nossos ancestrais cresceram nessa montanha por gerações. Os ancestrais tomavam banho Yao e acharam que era bom. O povo Yao não foi a nenhum outro lugar. Ficou aqui por milhares de anos. Nos estabelecemos aqui. Esse é o banho Yao, é bom. As regiões de Hong Kong e Guangdong têm um clima subtropical. O verão quente dura 7 meses, junto com a evaporação da água dos rios, tornando a região de Linnan quente e úmida. As pessoas adoecem facilmente por causa do calor e da umidade. Os médicos filantrópicos locais curam as doenças da terra. A maioria das ervas locais em Linnan são frias e amargas. Assim surgiu o tipo de chá de ervas para diminuir o calor, desintoxicar e desumidificar. Desde a dinastia Jin Oriental, tornou-se o representante da cultura Linnan. Meu nome é Wang Jianyi, neta de Wang Zebang. Cresci em uma loja de chás de erva. Vendia-se chás de erva abaixo da casa onde eu morava. Aprendi a fazer chás de erva desde que era jovem. Wang Jianyi é de Hong Kong. Ela nasceu em uma família de chá de ervas.
Em 1828, o 8º ano de Daoguang, da dinastia Qin, o trisavô de Wang Jianyi, Wang Zheban, fundou o chá de ervas de Wang Zheban em Heshan, Guangdong. Mais tarde, uma parte dos descendentes da família Wang foi para Hong Kong, e a outra parte ficou no continente da China, ambos tomando o chá de ervas como seu negócio, gerenciando meticulosamente por quase 200 anos. O chá de ervas de Wang Zheban é amplamente conhecido. O chá de Wang Zheban, de um chá de ervas comum, passou a ser conhecido por todo o mundo. Isso é totalmente relacionado à epidemia. Cada geração experimentou uma epidemia e cada vez o chá de ervas teve um efeito muito bom para combater a epidemia. No ano da propagação da SARS em Hong Kong, nosso chá de ervas estava esgotado. Esse chá de ervas é feito com 3 flores, 3 ervas e 1 folha. Wang Jianyi adicionou mesona, jasmim-manga, paniculata, crisântemo, madressilva, prúnela e alcaçuz na água limpa. Esfriou-as por 1 hora após a fervura. A fórmula não é complicada, mas há um segredo único. O primeiro é a ordem para adicionar os materiais, e o segundo é o controle do fogo. Na receita secreta do nosso chá de ervas de Wang Zheban, o mais importante é controlar o fogo. A utilização de fogo alto e fogo brando é muito importante em todo o processo. Para nós descendentes, a receita de chá é passada de geração em geração. É uma receita secreta passada de boca a boca. 1 hora depois, a cor da sopa de chá escurece gradualmente, como uma fragrância de ervas. Um chá de ervas de Wang Zheban está pronto. Além do chá de ervas líquido, Jianyi também fabrica uma sólida essência de chá de ervas. A essência de chá de ervas foi inventada pelo pai de Wang Jianyi. Porque o meu pai lutou contra os japoneses para guardar os chás de ervas. Ele inventou a essência de chás de ervas. Mergulhe as folhas de pu'er em chá de ervas, deixando as folhas absorverem totalmente as propriedades medicinais do chá de ervas. Seque as folhas do chá, deixando as propriedades medicinais do chá adquirirem as folhas. Somente precisa adicionar a água ao beber. Essa é a essência do chá de ervas. Essa sólida essência de chá de ervas é fácil de transportar. Alguns dias depois, Jianyi vai voltar para Guangzhou para visitar parentes, e o presente que ela planeja trazer é a essência do chá de ervas. Ao ouvir que a irmã vai voltar, os irmãos Wang Tianzhou e Wang Tianyou começam a recolher jasmim-manga de manhã cedo. A jasmim-manga também é conhecido como material medicinal para fazer chá de ervas. 1, 2, 3! Muitas flores! Os irmãos Wang Tianzhou e Wang Tianyou são descendentes da família Wang que ficam no continente. Durante a Guerra da Resistência contra o Japão, a loja de chá de ervas administrada pelos seus ancestrais sofreu um golpe devastador. Em 1938, o exército japonês invadiu Guangzhou. A loja centenária da rua Jinyuan, em Guangzhou, que é a primeira loja de chá de ervas de Wang Zheban, foi bombardeada pelo exército, em ruínas. Depois que a loja foi bombardeada, os descendentes de Wang Zheban ficaram em Guangzhou e se espalharam para sobreviver. O chá de ervas de Wang Zheban, com uma história de 110 anos, quase morreu. Após a guerra, passando por dificuldades, ele finalmente reconstruiu uma loja de chá de ervas na rua de Haiju, em Guangzhou, para que a técnica ancestral de Wang Zheban pudesse ser herdada. Hoje peguei um trem em Hong Kong e me lembrei que meu avô vinha a Hong Kong para desenvolver o negócio de chás de ervas. Não havia loja de chás de ervas naquela época. Nossa loja é a primeira. Irmã, olá! Olá. Tia avó, trago presentes para vocês. Que presentes? Chás de ervas. No início, todos os irmãos faziam negócios de chás de ervas, mas depois de alguns desistiram e alguns deixaram de fazer. Até agora, sou o único que insiste em fazer isso. Ensino exclusivamente a receita do chá de ervas de Wang Zheban para Jia Duobao, empresa, para fazer a cultura de chás de ervas florescer. A reunião da família é feliz. Para essa família, o chá de ervas que passou por vicissitudes é como o gosto do chá de ervas, amargo e doce de volta.
Ao contrário das chuvas abundantes de Hong Kong, há pouca chuva no noroeste da China. As chuvas são afetadas principalmente pelas monções de verão. A monção de verão vem da costa sudeste. Quanto mais a noroeste, menor o impacto e menos a chuva. Portanto, em muitos lugares do noroeste, ainda há problema da falta de água potável. Me chamo Dong Dague. Tenho 67 anos esse ano. Eu sou secretário da comuna de Tianshan, na aldeia de Donghe, desde 1983. A casa de Dague é localizada na juntura do Planalto Loess e Planalto Tsinghai Tibete. É seco o ano inteiro, 90% do tempo. Se os viajantes querem pão cozido no vapor, pães brancos, podemos fornecê-los. Podemos lhe dar meio quilo de pães. Água não. Não podemos trocar uma tigela de óleo por uma tigela de água. Se você quer trocar uma tigela de óleo por minha água, não posso dar. Pouco tempo atrás, Dague descobriu que essa cisterna era quase incapaz de reter água. Ela teve que reconstruir uma cisterna nova rapidamente. Eu tenho procurado por alguns dias, mas eu não consigo encontrar. Vamos ver como fica ali, naquela posição. Aquele lugar ali, talvez. Não chove. Tem que contar com a terra. Mas a estrutura do solo daqui é complexa. A água bombeada do solo é amarga. Humanos e animais não podem bebê-la. Nesse ambiente duro, os antepassados de Dague inventaram uma cisterna para coletar e armazenar a chuva, como água potável para toda a família. Agora, há 52 famílias na aldeia. Cada família tem uma cisterna. Construir uma cisterna não é algo projeto pequeno. São necessárias pelo menos 3 a 5 pessoas, que trabalham cerca de 10 dias. Hoje, Dague pede a 2 parceiros antigos que a ajudem. Como é esse lugar? Não consegue coletar água. A localização da cisterna é significante. Deve ser um lugar onde a água da chuva possa ser coletada. As montanhas aqui são boas. Vocês não podem coletar água. Vamos para outro lugar. Vamos. A partir dessa estrada, quando chove muito e a água cai aqui, essa localização é boa. Pode cavar um sistema. Aqui está. A cisterna que Dague quer cavar tem 2 partes. A parte superior é como um tanque de água invertido. Enquanto escava, ela continua expandindo. Esse tanque invertido não é usado para reter água, é para aumentar a profundidade da cisterna, evitando que a água da cisterna congele no inverno e fique fresca no verão. A parte inferior da cisterna é o oposto da superior. É como um tanque de água vertical. Encolhe enquanto escava, e a parte do armazenamento de água da cisterna seca. A fonte de água da cisterna e a água da chuva que desce da montanha. Contudo, a água é misturada com ervas, fezes de vaca e de ovelha. É preciso um material com capacidade de absorver odores da água para purificar a qualidade da água. Quando a cisterna for escavada a 3 metros, e 3 pessoas pararam de escavar e foram às montanhas para encontrar esse importante material, solo vermelho. Há solo vermelho aqui, mas não encontrei nesses dias. Ele absorve a água. Isso é problemático. É muito duro. Isso, pode ser. Esse aqui não tem pedras. Muito macio e tem flexibilidade. O solo vermelho é um tipo de solo peculiar do Planalto Loess. Cerca de 65 milhões de anos atrás, no Planalto Paleológico, é formado após uma série de complexos interperismos físicos e químicos. É duro, como muitos pequenos poros e baixa permeabilidade. Fixá-lo na parte de armazenamento de água da cisterna pode purificar a água e prevenir a penetração dela. Cavar com cisterna precisa de 40 biandã, uma ferramenta de solo vermelho. 40 biandã completo. As pessoas e os burros carregam-nos. O solo vermelho precisa ser batido em pó e ser mergulhado por uma noite para remover a dureza. Só assim pode ser usado. Dong Dague e os 2 carregam o solo, andando 2 quilômetros quando voltam para casa. Já eram 4 horas da tarde.
Dagway queria mergulhar o solo na água antes de anoitecer. Os três não podiam descansar e imediatamente começaram a bater o solo duro. Quebra! Primeiro, precisa ser exposto ao sol. Quanto mais seco, mais fácil fica soluto. Geralmente mergulhado por apenas um dia e uma noite. Ao mergulhar, é misturado com Lowes. Depois, faz quebrado. Quando quebra, pode senti-lo. Se adicionar pouco Lowes, há uma brecha. Isso não vai funcionar. Adicione esse Lowes e bata de novo. Assim não tem brecha. A proporção é mais ou menos isso. Depois que o solo é batido e seco, pedaço por pedaço é amassado em uma coluna com pontas pontiagudas como pregos. Dias passando, a cisterna está cada vez mais profunda. Os idosos da aldeia sabem disso. A coisa mais perigosa para cavar uma cisterna é o desmoronamento. Devagar, devagar, devagar. A cisterna seca também é chamada de cisterna esférica. O topo e o fundo da cisterna são pequenos, e o meio é grande. Uma vez que o centro de gravidade da cisterna se desvia, a força não será uniforme. Isso causará um desmoronamento. Usar esse método para medir o raio é que os círculos sejam consistentes e a força seja uniforme. No meio! Move um pouco! Está redondo? Para onde? Para a direita. Aqui. Tá bom? Bom. Pronto? Pronto! No 7º dia, a forma da cisterna foi construída. Nesse momento, o solo já secou. Próximo, fixar o solo vermelho na parede da cisterna. Os furos estão prontos! Pronto! Cava em diagonal e na vertical, furos com largura de 10 dedos. Tem que ser inclinado e ereto. Como fazer as solas de um sapato. Fixando o solo na parede da cisterna, Dagway adotou o princípio da incrustação. Eles cavam furos profundos na parede da cisterna, pequenos na superfície, mas grandes por dentro, com a forma triangular. Espalhados para cima e para baixo, esses furos profundos são chamados de furos de cunha. A água da linhaça é muito viscosa, tendo função de conexão. O solo mergulhado em água de linhaça está incrustado nos furos de cunha. A parte excedente do solo é batida repetidamente com um punho ou martelo de madeira. Os solos vermelhos estão conectados juntos. Toda a parte de armazenamento está completa de solo vermelho. Até aqui, a cisterna seca foi construída. Pode enchê-la com água. Deus, com mais algumas chuvas, a vida do nosso povo na aldeia Dong Han vai ser melhor. A água vem da natureza. A água beneficia tudo sem pedir nada. A água clara flui por 3.000 anos e é difícil separar a água do ser humano. Esses homens e mulheres que sustentam suas famílias com habilidade acumulam solo para criar montanha e água para criar o mar. Não só inventam milhares de técnicas com o uso da água, também aprendem da água, o caráter cultural de como a água, quanto mais elevado o bem, que formou o caráter nacional humilde e introvertido dos chineses.
É previsível que, na longa história da civilização chinesa, a harmonia entre o povo e a água se manterá para sempre. Meu nome é Wu Yuemin, tenho 20 anos e sou da minoria Miao. Pronto! O molho da soja preta é muito pesado. Ele tem um sabor de um molho de soja envelhecido. É como um spa e tem a fragrância do chá. Com a fragrância em seu corpo, as pessoas ficam muito confortáveis, aliviadas e liberam todo o estresse.